Moraes acha que Bolsonaro acabou com a vida dele, diz Cid em mensagem. Alexandre de Moraes desabafou sobre Jair Bolsonaro com o comandante do Exército, afirma Mauro Cid em mensagem privada, leia a conversa. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o ministro Alexandre de Moraes STF acredita que Jair Bolsonaro acabou com a vida dele, e que por isso buscaria vingança. O relato do ex-ajudante de ordens da presidência, que virou delator na ação penal sobre golpe de Estado, foi direcionado a um advogado em mensagem privada de Instagram obtida pela coluna. De acordo com Cid, Moraes desabafou com o comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, de quem o ministro do STF é próximo. Tomás, por sua vez, teria repassado a conversa que teve com o magistrado ao também general Lorena Cid, pai de Mauro Cid. A prisão do assessor Marcelo Câmara é uma vergonha. Você sabe que a pressão é para tentar F. Mas ele, Alexandre de Moraes, não vai soltar tão cedo. Ele tem raiva e ódio. Ele acha que PR Bolsonaro acabou com a vida dele. CMTEB que conversou com ele e passou para o meu pai, disse Cid na mensagem de texto. Receba no seu e-mail as notícias do Boletim Metrópolis. Frequência de envio, diário. Ele vai querer acabar com a vida do PR e do entorno, prosseguiu o delator. As mensagens foram trocadas com o advogado Eduardo Kuntz, que representa a Câmara, assessor de Bolsonaro. Kuntz foi a um cartório e fez atas notariais das mensagens que trocou com Cid. O advogado anexou o conteúdo à ação penal na qual Bolsonaro e aliados são acusados de golpe de Estado. O futuro da delação de Cid. Advogados do ex-presidente pedem a anulação do acordo de colaboração premiada de Cid, porque o delator não poderia ter conversado com advogados de outra parte durante as investigações. Ministros do STF, contudo, sustentam que as informações obtidas via delação podem continuar válidas, mesmo que o delator perca o direito a benefícios. Ainda no Oriente Médio, um ataque aéreo atingiu a capital iraniana Teherã hoje pela manhã e explosões foram ouvidas por toda a cidade. O nosso correspondente da CNN, o Fred Platt, mostra os impactos desses ataques que destruíram um dos principais símbolos do Irã, que é uma das prisões onde estão os adversários políticos de Ali Khamenei. Acabamos de testemunhar um ataque aéreo enorme aqui na área mais ou menos centro-norte de Teherã. Na verdade, a gente desceu para o abrigo quando ouvimos os aviões sobrevoando e depois a gente ouviu explosões. Dá para ver agora o céu a noroeste de Teherã completamente tomado pela fumaça. Parece que aconteceram vários impactos realmente muito fortes. Se olharmos para a esquerda aqui, dá para ver a fumaça, parece estar emanando daquela área que fica mais ao oeste do Irã, mais ou menos a noroeste de Teherã, a capital do Irã. É a primeira vez desde que chegamos aqui que vemos um ataque aéreo pesado como esse na parte mais central da cidade. A gente vai ficar aqui por pouco tempo, mas certamente é algo que eu não diria que é inédito, mas definitivamente um fato que não vimos nos últimos dias. E acontece exatamente depois que o governo Trump atacou as instalações nucleares e os iranianos estão jurando vingança por isso. Claro que os israelenses também seguem com sua campanha aérea e agora vocês podem ver, o céu aqui de Teherã está cheio de fumaça preta espessa. Fred Pleitgen, CNN em Teherã. Allahu Akbar. Madam. Não há nada mais nazista do que antissemitismo, ou seja, ódio aos judeus. E nisso a Globo é disparada a campeã no mundo no que diz respeito ao ódio por judeus pela imprensa.
Não é à toa que a Globo está perdendo a sua audiência gradativamente ao longo dos últimos anos. Nós tivemos aqui no ano passado, cadê a porcaria aqui? A Globo tem pior audiência da história em dezembro de 2024. Aí eles acharam que esse ano eles iam fazer algumas alterações e algumas mudanças e iam melhorar a situação. Bom, não está dando certo. Recentemente, o porta-voz do exército israelense fez um vídeo que viralizou no Brasil inteiro. Eu quero mostrar para vocês. Tá? Esse aqui é o Rafael Zozenzanzin, não sei pronunciar o nome dele. E ele gravou esse vídeo aqui, ó. Vou mostrar um trecho para vocês, esse daqui. Olha o que ele fala nesse vídeo. Entre as grandes plataformas, somente uma não me deu espaço. Hoje estamos completando uma semana de guerra. É uma guerra histórica que está mudando o rumo da humanidade. E seus resultados farão com que esse mundo seja mais livre, seguro e estável. A desinformação continua sendo muito grande no Brasil. Eu venho tentando trazer para o público brasileiro a posição oficial das Forças de Defesa de Israel, respondendo perguntas, mostrando fatos, esclarecendo erros de narrativas. Desde o começo da guerra, tive em dezenas de plataformas de comunicação. Na televisão, na rádio, nos jornais, nas redes sociais. Entrei em praticamente todas as grandes plataformas, menos em uma. Há 2 dias atrás, depois de muita tentativa, a Globo News aceitou minha sugestão para uma entrevista. Estava tudo combinado, horário, formato, jornalistas, que seria na madrugada aqui em Israel. Bom, nesse vídeo ele conta como que a Globo simplesmente se recusa a recebê-lo. Marcou 3 ou 4 vezes e na hora de chamar ele ao vivo, ela inventa uma desculpa e se recusa a ouvir o único porta-voz do exército israelense que fala português e que se dispõe, ele está lá no meio do conflito. Aí, o que acontece? Nós tivemos aquela maravilhosa participação desta senhora aqui, ó. Jornalista da Globo, mísseis do Irã não matam ninguém, só uma mortezinha aqui, outra ali. Então, a Cantanhade fez o favor de mostrar ao vivo o nível do antissemitismo desse pessoal da Globo. Rapaz, pegou muito mal. Isso pegou muito mal, a Globo não soube se justificar e aí eles arregaram. O que eles fizeram no dia seguinte? Olha só quem está ao vivo na Rede Globo, ele mesmo, o Major Rafael. Aí vamos ouvir o que ele tem para dizer ali. Nós estamos lutando essa guerra para garantir que o Irã não continue sendo uma ameaça para o futuro existencial do Estado de Israel. Para isso, nós precisamos impedir que o Irã continue atuando em 3 frentes. Primeiro, no seu programa nuclear. Segundo, para que o Irã não continue produzindo seus mísseis balísticos. O Irã já tem 2.000 mísseis balísticos e tomou a decisão de triplicar a curto prazo a quantidade de mísseis balísticos e chegar a 30.000 mísseis balísticos a longo prazo. E também o fato do Irã ser o pai do terrorismo do mundo, de liderar todos os grupos terroristas aqui no Oriente Médio. Então, nós estamos atuando nessas 3 frentes, nós estamos desmantelando essas 3 ameaças para que o Irã não continue sendo uma ameaça para o futuro existencial do Estado de Israel. O Irã é uma ameaça não somente para o Estado de Israel, o Irã é uma ameaça para o Oriente Médio, mas, na verdade, é uma ameaça para o mundo todo, para os valores do mundo ocidental. E os Estados Unidos entendem isso, então fizeram o ataque ontem, e por isso que nós já estamos chegando em um ponto no qual uma dessas frentes está sendo bem abalada, que é as usinas nucleares do Irã, mas nós vamos continuar atuando para garantir que o Irã não continue seus programas nucleares, para ter a certeza que o Irã não continue produzindo seus mísseis balísticos e também para que não continue liderando todos os grupos terroristas aqui na região. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa, na qual um regime terrorista diz claramente que deseja eliminar o Estado de Israel, um ódio descontrolado para exterminar o único Estado judeu do mundo e que está caminhando para ter a capacidade de concretizar esse desejo. Nenhum país aceitaria isso, e isso é exatamente o que nós estamos fazendo nesse momento. Então, para responder a sua pergunta, nós vamos continuar agindo para que esses objetivos sejam alcançados. Esperamos que seja o mais breve possível. Agora, destruindo o Irã ao vivo na Rede Globo, eu fico imaginando a raiva que não estava sentindo ali, ó. Nossa querida Daniela Lima, ela não está com a cara muito feliz, não. Você vai olhar aqui, vamos ver. Ô, desgrama. Cadê?
a cara dela não tá de muita alegria, porque tá ali um cara falando a verdade sobre o país dominado por terrorismo que financia os terroristas do mundo inteiro. E o Brasil prestando solidariedade a esse país. Lembrando, gente, o povo ali dentro é prisioneiro de um regime terrorista, não é regime nem totalitário. Nós temos ditadura, regime totalitário e regimes terroristas. E é isso que é o Irã hoje. E é isso que o Hamas quer fazer na faixa de Gaza, que a Globo tanto defende. Então, depois de ter demonstrado um viés completamente nazista e antissemita, a Globo se viu obrigada a convidar, a convidar o porta-voz do Exército de Israel, que é o Rafael, que estava há não sei quanto tempo tentando entrar ao vivo na Rede Globo e eles se recusavam. Agora, ele pôde aparecer. Então, de uma certa forma, a gente tem que agradecer a Cantanhede por ter nos dado esse favor, né, de envergonhar a Rede Globo e a Rede Globo sendo obrigada a dar espaço para alguém que fale a verdade ali ao vivo. Outra informação urgente, pois não, João? Informação muito importante chegando aqui pela imprensa internacional. Vou pedir para o Edson colocar aí na tela. Esse que aparece na tela é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, Abdurrahim Mousavi. Ele acabou de afirmar, em um pronunciamento na TV estatal, que o Irã vai responder à agressão dos Estados Unidos. Abre aspas. Trump violou nossa soberania, atacou 3 locais em nosso território e causou danos. Isso não ficará sem resposta. Fecha aspas. Além disso, o alto oficial militar fez uma ameaça direta ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que havia acolhido e agradecido o presidente Trump por sua intervenção no conflito. Ou seja, o chefe do Estado-Maior do Irã afirmou há pouco: responderemos ao ataque dos Estados Unidos com dureza e na mesma proporção da agressão. Pitoli. Ô, João, mas esse já é um substituto, né? Porque o primeiro já tinha ido para a vala, né? O primeiro já tinha ido, né? O CPF cancelado, né? Ele sabe que ele está na mira, isso aí também, né? Esse chefe maior, não sei de onde aí, ele já sabe que o negócio dele, a chapinha dele vai começar a esquentar, já. Vamos lá. Irã, é óbvio, vejo eu, estrategicamente falando, que não vai admitir que Estados Unidos conseguiu cumprir com o seu objetivo no sábado para o domingo. Não vejo essa possibilidade do cara falar assim, destruíram todas as bases. Não vai fazer isso, ok. Mas querem responder à altura os ataques. Ok. Qual é o problema agora? O problema agora, e certamente o Mossad deve estar atento com relação a isso, e acho que já esse CPF aí vai pro saco, hein? Põe de novo na tela, que pode ser uma das últimas vezes que a gente vai ver ele, hein, Edson? Põe de novo na tela aí o rapaz. Porque a gente já sabe como Israel está lidando, hein? É isso aí, João? Isso, esse daí é o Abdurrahim Mousavi. Ele é chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã. A gente sabe o que Israel tem feito com essa turma, né? O Alckmin também sabe o que estão fazendo com essa turma. Eu estou dizendo por quê? É aí que entra a cabeça do povo. Como agirá o Irã? Ataque terrorista ou o exército iraniano irá reagir? Quando se fala de Irã, é esse o problema hoje que o Ocidente, quem ainda não aplaudiu o que fez Donald Trump no último sábado, é porque não consegue mensurar onde chega o Irã, em especial quando precisa realizar serviço sujo. O que é serviço sujo quando a gente trata do Irã? O Hezbollah. Explode lá o... Excelente. Excelente essa sua análise. Tem a questão dos Houthis também, financiados pelo Irã. João, esse é o problema. É exatamente o que você disse, Pitoli. São vários braços de uma organização terrorista internacional. Mas, João, liderada pelo Irã. Salvo engano, foi o exército americano, a Força Aérea Americana, que foi até lá, certo? Exato. Voltou. Foi ok. Isso mesmo. Como o Irã reage? A gente não sabe. É isso que o Ocidente ainda não entendeu. O Ocidente ainda não entendeu, ou quem não entendeu o que fez Trump, é porque, por exemplo, nós no Brasil temos células terroristas. Ô, louco, Pitólio. Tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Nazista também. Sim. Nós temos hoje células terroristas do Hezbollah, do Hamas, tem a tríplice fronteira em Foz do Iguaçu, temos a questão agora do Acre,
que ninguém pode falar disso. Outro dia, o coronel me disse, Gerson Gomes, João, que ele falou sobre o assunto e derrubaram o canal dele sobre a questão do Acre. Tá feia a coisa. E você quer saber onde eu percebi? Quando nós ouvimos o senador Márcio Bittar, do Acre, na semana passada aqui, terça-feira, da semana passada na Auriverde, nós ouvimos o Márcio Bittar. Eu passei a bola para o Márcio Bittar falar sobre o que está acontecendo no Acre agora, em especial com relação às células terroristas. O Márcio Bittar, ó, Leão da Montanha, ó. Falei, já entendi. A gente tem que estar fazendo a leitura o tempo todo, não é? Temos no Brasil hoje células terroristas. No Brasil. Nós temos hoje no Brasil um governo que é aliado do Irã. Atracaram navios aqui, numa boa. E aí? Está tudo certo? Você acha que isso significa que está tudo ok? Ou seja, por que eu estou fazendo esse alerta? Nós vimos os aviões, os B-2 americanos, 18 horas de voo, amigo. 18 horas de voo até chegar no alvo, reabastecendo no ar. 3 vezes reabasteceram. 18 horas de voo, João. É. João. Brilhantismo, o exército americano mais uma vez dando um show internacional. João, e uma base aqui na Venezuela? Não é muito mais fácil de chegar nos Estados Unidos? E o Brasil? E o Brasil? Porque não é abrigar, não é ter base do exército iraniano, é isso que a gente tem que entender. É abrigar células terroristas, João. A gravidade está aí. Quando, por exemplo, lá do 7 de outubro de 23, quando a gente falava que não é uma guerra simétrica, é uma guerra assimétrica enfrentada por Israel. O que significa isso? Não é um exército enfrentando outro exército, ainda com alguns códigos de guerra. Não, é um exército enfrentando um grupo terrorista. Vale tudo. Entra numa rave e mata todo mundo. Entra em kibbutz e arrebenta com tudo. Não, mas isso aí não pode no código de guerra. Não tem problema, eles não são um exército. Eles não compõem um exército. Eles são um grupo terrorista, que o Lula não admite. Quando esse cidadão aí fala, olha, vamos reagir, minha dúvida é, por quais meios? E quando a gente fala de Irã, infelizmente a gente precisa lembrar dos braços terroristas do regime. A gente tem visto um noticiário aí, tá? Irã e Israel. E o incrível é que tem gente que defende um regime que considera a mulher como cidadã de segunda classe, talvez terceira classe. Num país em que, quando era do regime monárquico, que tinha a dinastia Pahlavi, as mulheres iranianas eram das mais bem vestidas do mundo, consideradas em sua beleza, tanto que, vejam quantos nomes de Soraya existe aqui no Brasil. Vocês sabem por que tem tanta Soraya? Porque era a rainha da Pérsia, do Irã, a mulher do Shah. E o casamento só foi desfeito porque o Shah precisava ter herdeiros. E aí divorciou-se dela e casou com a Faradiba, que é a mãe do herdeiro da coroa do Irã. E há indicações de que, né, o regime dos ayatollahs está no fim. E o herdeiro, que também se chama Reza Pahlavi, tem o nome do pai dele, está pronto para reassumir com um conselho conselho de governo do Irã. E consta que o povo iraniano tem uma afinidade muito grande com o povo israelense. Eles são muçulmanos, mas são muçulmanos lá no Irã da linha xiita, que é diferente dos outros muçulmanos da linha sunita. Né? E outra coisa, o
persa, o iraniano, não é árabe. A língua é diferente. Então, é um país diferente. Tem afinidade com Israel no povo. E Israel sabe disso. Tanto que evita bombardear lugares de aglomeração, prejudicar os serviços públicos básicos, né? Não é como o regime do Khomeini, do Khomeini, né? Que joga míssil adoidado, simplesmente jogando por cima de Tel Aviv e das grandes cidades israelenses, né? Atingindo bairros residenciais e edifícios residenciais. Bom, isso posto, eu queria falar de outra coisa que cada vez se amplia mais, eu fico apavorado. O estrago que o Bolsa Família está fazendo em muitas atividades que exigem mão de obra. Lula é o quarto em popularidade de presidentes na América do Sul. Veja o ranking. Javier Milei, da Argentina, superou o equatoriano Daniel Noboa e assumiu a liderança da sondagem da CB Consultoria. O presidente Lula PT aparece na quarta posição em um ranking de popularidade de chefes de Estado na América do Sul. O monitoramento é da CB Consultoria Opinião Pública, da Argentina, que atualiza os dados mensalmente. Na rodada de maio, o petista despontava com 47,4% de imagem positiva e 48,8% de negativa. Agora, os índices são, respectivamente, de 46,3% e 51%. Houve uma degradação da imagem de Lula, mas ele não perdeu posições no ranking. Houve, porém, uma mudança no topo do levantamento. O argentino Javier Milei subiu de segundo para primeiro, com 53,5% de imagem positiva, ante 52,4% do equatoriano Daniel Noboa, que liderava a sondagem no mês passado. Em terceiro lugar continuou o uruguaio Yamandor Si, com 47,2%, enquanto o chileno Gabriel Boric completa o top 5, com 43,1%. Receba, em primeira mão, as principais notícias da Carta Capital no seu WhatsApp, inscreva-se. Confira os resultados. Crédito, CB Consultoria, edição de junho de 2025. A consultoria entrevistou 12.355 pessoas de 18 anos ou mais em Brasil, Colômbia, Argentina, Peru, Venezuela, Chile, Equador, Bolívia, Paraguai e Equador. A média é de 1.040 a 1.554 entrevistados por país, com uma margem de erro de até 3 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. Os dados foram coletados pela internet entre 14 e 20 de junho.